Atenção, Brasil, trocou o tema e trocou também o nosso GC. Primeiro tema na tela do canal do YouTube. E a gente começa falando de uma informação detonada em primeiríssima mão pelo Futebol das Feras. Uma informação nacional que você ficou sabendo primeiro aqui ontem na Band News Goiânia com todas as feras do esporte. A mudança do formato da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu adorei. Acho que eles poderiam ter sido até mais radicais. Até comentava com o Tinha aqui antes do começo do programa. Aquela fórmula do primeiro contra o oitavo seria sensacional. Faz ida, faz volta, 38 jogos para cada um. Ah, mas não tem calendário. Joga o mês de dezembro aí. Joga o mês de dezembro. Estica o calendário da Série B igual a gente esticou da Série A. Faz um campeonato com possibilidade de classificação, com emoção. Sensacional. Cara, a CBF, a gestão atual da CBF, eu não tenho o que falar um A deles. Presidente Samir Schalt, que gestão espetacular. Fazendo modificações boas, né, ouvindo os clubes. Tinha expectativa, informação, né, de que a CBF não pagaria os 3 milhões da logística. Ontem a CBF tomou a decisão correta de ajudar os clubes. Então, assim, não tem o que falar. Eu acho que não tem um A. Não tem um A pra gente falar até o momento da gestão Samir Schalt. Em todas as áreas do futebol brasileiro, você tem melhoras. Você tem, né, digamos que, intervenções interessantes. Você tem pensamento correto. Você tem pensamento futurístico. Sensacional. Sensacional. Pra mim, quero saber a opinião aqui dos meus companheiros. Pra mim foi fantástica essa mudança na Série B. E mais uma vez aqui, parabéns à Confederação Brasileira de Futebol, que já foi sinônimo de coisa errada. De gente cabide de emprego, sinônimo de gente que não sabia nada de bola, de um monte de gente lá que usava a CBF para intuitos pessoais. Hoje não. Hoje a CBF ela é sinônimo de gente boa, de gente qualificada, de pensamento no futuro, de organização, de respeito à opinião dos clubes, de democracia, de debate. Muito bom. Gestão Samir Schalt até agora, sensacional. Eu não teria outra definição do que a palavra sensacional. Mas enfim, põe na tela do canal do YouTube aí, pra gente entender como que ficou esse novo formato, esse novo modelo da Série B. Os 2 primeiros colocados garantem o acesso direto, então o campeão e o vice já estão na Série A. Já a terceira e a quarta posições, elas serão decididas em confrontos eliminatórios, sistema de mata-mata e de volta, segundo jogo na casa da equipe de melhor campanha, envolvendo as equipes que terminarem na terceira e sexta colocações. Ou seja, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Jogo de ida na casa do terceiro e do quarto, né? Na casa do quinto e do sexto, e o jogo da volta na casa do terceiro e do quarto. Não tem vantagem, resultados iguais, vitória e derrota pela mesma quantidade de gols, saldo de gols ou 2 empates, penalidades máximas pra gente saber quem vai pra Série A. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, como eu já expliquei, e a questão dos pênaltis também. Então essa foi a principal mudança. De quem foi essa ideia? Do presidente Marroquim. Presidente Marroquim, que é o presidente do CRB. E um dos principais articuladores dessa proposta foi o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. O Vila já havia apresentado uma proposta semelhante no Conselho Técnico de 2025. Naquela oportunidade, foi negada. E o que é que foi importante para essa aprovação agora? Primeiro, o processo de convencimento. E eu digo, um dos principais vetores, um dos principais articuladores dessa proposta na reunião de ontem foi o presidente do Vila, vice-presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo. E as equipes que subiram da Série C para a Série B, com exceção do Náutico, todas votaram favoráveis. E as equipes que caíram também, com exceção do Sport. Então foram 6 votos só nessa brincadeira. Os 3 votos contra e o Fortaleza também. Os 3 votos contra foram 17 votos favoráveis contra 3 votos contra. Só votaram contra Sport, Fortaleza e Náutico. Tirando essas 3 equipes, todo mundo foi favorável a essa mudança. Põe todo mundo na tela do canal do YouTube, vai começar o seu principal debate 10 do Brasil. Com 69 likes, família. 69 likes, sobe isso aí. Eu quero like, eu quero a sua participação. 70 agora, participe com a gente. O formato da Série B deixa a competição ainda mais emocionante. Você aprova, desaprova, você critica, você elogia. Meu queridíssimo Danilo Dias Cracasso, começa o debate com você. Foi uma mudança positiva para a Série B do Brasileiro? E como que fica a questão dos goianos, né? Aumentam as chances de acesso de Vila Nova, Goiás e também do Atlético? Fala comigo, Cracasso. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima sexta-feira para você, para todos os nossos companheiros, o maestro, o ídolo, Carlos Eduardo Tim, e também ao Matheus Carvalho, e junto com você aí de casa que está nos acompanhando também no canal do YouTube, nessa frequência bombástica da 90.7 da Rádio Band News FM. Thiago, tem várias nuances positivas essa mudança do formato,
Uma delas é que você trouxe aí, eu acredito que seria extremamente válido também, né? O Brasileirão lá de 2001 da Série A, quando o Atlético Paranaense foi campeão, ele bate o São Paulo na altura, ele classifica em oitavo, o São Paulo em primeiro e consegue chegar ao título do Brasileiro de 2001. É naquela reta final, custou a classificar, mas na hora de decidir mesmo, ele consegue ter o poderio de decisão melhor, consegue fazer os jogos de qualify, mata-mata, de uma forma mais aplicada. Também tem o formato que a Série C aplica hoje, que seria interessante também, por que não? Classificar 8 times, fazer um G8 e depois distribuir em 2 grupos. Então cada um deve pensar da sua forma, mas a verdade é que o formato da Série B, ela já vinha com 20 edições, onde os 20 clubes disputavam 38 rodadas e a regularidade premiava aqueles 4 clubes que estivessem mais tempo ou que estivesse na última rodada dentro do G4, e foi assim ao longo de 20 edições. Agora tem essa mudança, mas foi quase unânime, 17 de 20 clubes votaram a favor. Você pode ter aí mais chance de vender esses 4 jogos extras, trazendo mais renda e rentabilidade financeira para os clubes que tem esse problema dentro da Série B. Vai ter mais jogos valendo do que amistosos oficiais, como fizeram Vila Nova e Atlético nessa reta final. Vai ter, não, eu tô trazendo o exemplo do Vila e Atlético porque nós estamos aqui nessa região. Deixa a reta final mais emocionante, né? A possibilidade de você estar em 10º, mais próximo ali, 3, 4 pontos do 6º colocado. Então, ela consegue trazer essa nuance. Para você ter uma ideia, o Grêmio Novo Horizontino, em 2 anos, 23 e 24, disputariam esse playoff. O Goiás, em 24 e 25, também estaria inserido nesse playoff, com possibilidade, mesmo oscilando no segundo turno. Ele fez uma campanha regular ao longo do primeiro turno, ficando ali 30 rodadas dentro do G4. É uma mudança nova, uma mudança atrativa, uma mudança que vai trazer muitas novidades, vai aumentar a competitividade dos times, onde não apenas 4 agremiações vão estar ali na brigas inseridas, vão estar inseridas os 10, o G10, digamos assim, onde a possibilidade do 10º colocado ascender à 6ª posição nunca foi tão distante na Série B. Por exemplo, o 10º colocado, o Avaí, em 2024, ele ficou a 7 pontos ali do Goiás, que terminou o Campeonato Brasileiro com 63 pontos, e você vê também a disputa do ano de 2025, onde o Goiás, 6º colocado, ele fica apenas 1 ponto do G4, então você vê que é uma briga muito próxima. Eu ouvi torcedores falando, mas classifica em 6º, o outro em 3º, aí tira ele dentro do G4 da possibilidade do acesso, sendo que ele já tinha garantido fruto da regularidade. Mas enfim, é um novo formato, eu aprovo, eu gostei, eu topo esse novo formato, vai ser mais atrativo, renda financeira maior, possibilidade de ter mais times imbuídos numa briga, então foi positivo, sim, senhor. 1h18 da tarde agora, meus amigos, 83 likes, já me dá 17 agora, quando a gente bater 100, eu vou para as primeiras mensagens ao vivo aqui no canal do YouTube, hein? Faltando 17 agora, 17 likes, pra gente começar aqui o show do chat ao vivo no programa mais democrático do seu rádio. Já imaginou seu veículo batendo, sendo roubado ou pegando fogo sem ser por colisão? Meu amigo, não fique no prejuízo. Com Auto Clube isso não te acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 6232647345. Auto Clube Proteção Veicular. Atenção Brasil, você do Jardim Goiás, da região. Chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. Entrega rápido e sem taxa de entrega. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do Churrasco, seu almoço muito mais que campeão. Center Pisos tem o maior shopping de pisos e porcelanatos do Brasil. Ela tem ofertas bombásticas para você e está sorteando uma moto 0 km. Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência, pertinho do Anel Viário. E Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries preferidas, ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Venha pra família Link Telecom. Ô Thiago, só para acrescentar no meu comentário bem rápido, eu tentaria um formato para ser mais justo, buscando a média de justiça, digamos assim, fazer como a NBA faz, praticamente. Ela pegaria o 3º colocado e o 4º, faria um jogo só para eles. Quem subir, para dar esse direito, essa credibilidade, eles estarem apenas um jogo do acesso. Faria um mata-mata entre eles, o 3º e o 4º, quem ganhar sobe, e o 4º colocado, no caso do derrotado, aí você faria o jogo aonde? Ficaria à espera do 5º e o 6º. Quem ganhasse, não, mas ele fica bagunçado demais, Danilo. Não, que bagunçado. Você premiaria o 3º e o 4º a estar apenas a um jogo do acesso. Gente, isso aí, ué. Não, você entendeu o que eu falei?
falei? Entendi, ficou uma bagunça aí. Bagunça, meu. Você tem Moço, uma forma de tentar justiça. Basquete é basquete, futebol é futebol. Cara, eu tô aqui tentando entender a média de justiça dentro da Série B. O terceiro e o quarto, eles foram regulares ao longo do ano, certo? Aí o quinto e o sexto também foram regulares. Foi regular, mas nas 20 edições ele não seria, digamos assim. Pelo amor de Deus. Aí você faria um jogo entre o terceiro e o quarto, um jogo. Quem ganhar, subiu. O quarto colocado ainda teria mais uma possibilidade de enfrentar o quinto ou o sexto, quem passasse. Entendeu? Aí você tá valorizando o time que, né, não deu conta ali no mata-mata. Valorizando o terceiro e o quarto colocado, com a média de justiça e ter ficado mais tempo dentro do G4. Superchat chegando, R$5 aqui na tela. Marco Antônio Gabriel, mais justo seriam os 3 primeiros subirem direto, quarto, quinto e sexto disputarem a última vaga. Saudações esmeraldinas. Marco Antônio, o primeiro e o segundo eu acho justo, porque eles de fato foram as melhores equipes da competição. Agora, por exemplo, em 2024... você teve Goiás e Novo Horizontino empatando na pontuação e o quarto colocado que subiu tendo a mesma pontuação do Goiás, que foi o time do Ceará. Então, assim, nos últimos anos, você tem tido, digamos que, uma proximidade muito grande do quinto, do sexto com o quarto. Não está sendo mais aquele vareio de bola igual foi em 2012, por exemplo, que você teve uma pontuação de G4 muito alta e depois o sexto colocado, né? O São Caetano ficou próximo. Mas o sexto colocado ficou muito distante. Então, assim, nos últimos anos, a proximidade do quinto e do sexto com o quarto e o terceiro, ela tem sido maior, né? Eu acho que por isso que eles pensaram nisso. O Marcelo, Thiago, domingo você vai comer carne de mucura no Tucupi. Falando aqui do Clássico Repá. Thiago Moraes, domingo tem Remy e Mucura. João Vitor, olha aí, 2012, Danilo. Degmar Biju, mandando símbolos do Goiás. Obrigado pela audiência. É isso aí, gente. Vai deixando o teu like, hein? 95 likes aqui no canal do YouTube. Eu preciso do seu like agora. Participe sem moderação. Coloca o Matheus Carvalho aqui na tela também, pra gente ampliar esse debate. E assim, Matheus, é importante que a gente ressalte isso aqui, que foi uma fórmula aprovada por quase todas as equipes da Série B. A gente teve apenas 3 votos contra. E eu não entendi o voto contra do Sport e também do Náutico. De coração, não entendi. O Sport é um gigante, beleza, mas tá quebrado. O Sport hoje não é favorito ao acesso nem aqui nem na China. E aí ele vai e tira a possibilidade, através do voto dele, da gente ter um campeonato mais democrático, abrindo mais 2 vagas, fora daquelas que já estavam garantidas. Não entendi a do Sport. E a do Náutico menos. Qual que é a tradição do Náutico em Série B? Já subiu algumas vezes? Subiu, mas é um time que nos últimos anos tem muito mais tradição em Série C do que em Série B. Então, confesso que eu não entendi, não. A do Fortaleza, tudo bem. O Fortaleza é um gigante da competição, um gigante financeiro, gigante técnico. O Fortaleza eu entendo o voto. Agora, Sport e Náutico, eu não entendi de jeito nenhum. Mas, enfim, Matheus Carvalho, formato novo da Série B deixa a competição ainda mais legal, ainda mais vendável, ainda mais emocionante, ou você não gostou? Fala comigo, comentarista do Povo. Alô, você, Matheus Carvalho. Boa tarde, fenômeno. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, vamos experimentar isso aí, né? Acho que é um ponto interessante. Acho que é válido. Acho que a competição também ajuda muito, né? Se fosse uma Série A, a burocracia seria muito grande. Mas experimentar isso na Série B, pra mim, é um fator legal, é um fator interessante e que eu acho que vai dar certo, viu? Porque se fala muito na situação de mérito, né? Mereceu, fez mais pontos, mas, cara, o futebol hoje tá mais pra quem tem mais dinheiro, né? E não pra quem merece mais. Em algumas situações mesmo, dentro de campo, alguma equipe poderia ter sido a campeã, poderia ter conquistado o acesso, mas não conquistou, porque o outro tinha mais dinheiro, chegou na reta final, colocou mais dinheiro, pegou dinheiro emprestado, se virou com dinheiro, fez dívida no clube, mas acabou subindo, né, fazendo contratações mais caras. Então eu vejo que neste novo formato é um formato mais tranquilo, é bom analisar, é bom experimentar e talvez, quem sabe, volte isso também para a Série A. Eu torço muito por isso. 1h24 da tarde agora. Não consegue ficar livre dos terríveis ratos, gente? Então pare de sofrência. Chame quem resolve. Tô falando do timaço da Pasta Rosa, a maior e melhor dedetizadora do Centro-Oeste brasileiro. 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Circuito eletrizante da BID Vitória Motors começou com ofertas que são nota 1000. Na Avenida, viu, gente? É muito samba no pé e muita economia para você de casa. BID King com taxa 0 e bônus de até 10 mil reais no seu seminovo. Estamos aqui em Goiânia, na Avenida Deputado Isabel Cecílio, pertinho do Flamboyant. E também na cidade de Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. BID Vitória Motors é samba no pé
e economia pro bolso. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Um abraço para Henrique Lisita. Alô, Lisitinha. Gostou da mudança aqui na fórmula de disputa da Série B? Tá ouvindo a gente? Um abraço para o Carlos. Se eu não estiver enganado, a segunda divisão da Inglaterra é neste molde. Sim, a Championship. Você tem a primeira e a segunda colocação dando vaga para a Premier League. E aí você tem um mata-mata entre o terceiro e o sexto, o quarto e o quinto, né? A Championship, a segunda divisão inglesa, também é desse jeito. Edgar Torres. Para quem chegar em terceiro ou quarto, leva prejuízo com risco de não acesso. Edgar, mas aí é o seguinte, mas não é justo. Tia, claro que é, ué. Se você for o terceiro e quarto colocados, pressupõe que você é melhor que o quinto e sexto, ok? Pressupõe, a teoria. Então você vai lá e tem mais 2 jogos, você decide em casa, meu amigo. Aí, de fato, você vai comprovar a sua capacidade. E ainda tem um detalhe que os senhores não estão se apegando. Coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, que é a questão financeira. Eu até falava com alguns dirigentes, falei com o Adson ontem depois da reunião, falei com o Hugo Jorge Bravo depois da reunião, falei com o Cristiano Dresch depois da reunião, presidente do Cuiabá, e falei também com o presidente do CRB. A gente falou também pelo WhatsApp. E todos falavam sobre isso. É a possibilidade de mais 4 jogos de renda, porque esses jogos não estão no pacote nem da Globo nem da ESPN. Então é um produto a mais para que essas equipes faturem também. E daqui a pouco você cria, por exemplo, uma ideia lá de um jogo extra, de um Super Bowl. Você fatura em cima daquilo, faz daquilo ali um espetáculo. E você fatura com Globo, fatura com Cazé TV, fatura com Globo Esporte, com Gold. Você cria um faturamento a mais para essas equipes da segundona. Bilheteria. Bilheteria. Então, assim, é sensacional, cara. Achei uma ideia muito boa. Filho do Adson Batista mandou R$1 pra gente aqui, ó. Essa ideia tinha que ser de times que nunca subiram. Mas foi uma ideia que os que subiram também quiseram. 17 e 20, né? O Goiás quis. O Goiás é um time especialista em acesso. O Atlético é um time especialista em acesso. Comprou a ideia e quis também através do Adson Batista. Juventude recém-rebaixado. Juventude também. Aliás, deixa eu destacar aqui a postura ontem na reunião do CEO do Goiás, o Leonardo Pacheco. É assim, finalmente o Goiás volta a ter influência, que é um negócio interessante também. Ontem ele teve voz, apresentou proposta, uma proposta até que eu gostei, da volta dos playoffs. Aí sim são os playoffs na essência, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. Então, assim, ontem a postura do Goiás foi uma postura elogiada dentro do Conselho Técnico. Tava bem discreto o Goiás, né? Não pode ser discreto. O Goiás é um gigante. O Goiás hoje, pra mim, é a maior camisa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza. O Goiás, historicamente, é maior que o Fortaleza. Ultimamente, não tem comparação. Agora, historicamente, a maior camisa não, é do esporte. O Goiás é a segunda maior camisa da Série B, então ele tem que ter um protagonismo maior, né? Essa que é a grande realidade. Tim, vem pra cá também, pra mesa de debates, meu filho. Momento que a gente bate 109 likes no canal do YouTube, hein? Tem que subir isso aí, eu preciso de 200, mais 3 minutos pra você deixar o seu like e também a sua participação. Daqui a pouco mais registros aqui pelo chat ao vivo da Band News Goiânia. Tim, falar o quê desse novo formato da competição? Daqui a pouco eu tenho informações preocupantes da parte financeira, mas do ponto de vista do regulamento, do método de disputa, vai ser uma Série B melhor do que foi nas últimas temporadas ou não? Fala comigo, maestro. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Danilo Dias, o Dedê, e também o Matheus Carvalho, pro Lucas Lourenço, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, eu gostei. Agora, a gente tá falando aqui, né, em relação à justiça, isso, aquilo. Eu vejo, sim, que a forma de pontos corridos, como estava até o ano passado, para mim ela é a mais justa. Porque os 4 primeiros conseguem o acesso. E aí mostra a regularidade, quem foi melhor, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto foram melhores do que o quinto e o sexto, é óbvio, eles conseguiam o acesso à Série A. Então a forma de pontos corridos é mais justa, mas está longe de ser a mais emocionante, a mais competitiva. E a gente viu ano passado muito isso, né? O Danilo citou times e citou nossos goianos aqui, como o Vila e o Atlético, ficaram ali naquela reta final fazendo amistosos, fazendo jogos que não tinha emoção nenhuma, um público baixíssimo, porque os times goianos, no caso Vila, o Atlético, não tinha mais aspiração nenhuma, fica aquela situação do jogador também já tá louco para entrar de férias. Então eu vejo que esse tipo de competição, essa forma nova, ela aumenta essa competitividade, aumenta a emoção, vai levar até a final, ali a reta final, mais times brigando para estarem ali entre os 6 melhores que vão conseguir essa
essa disputa aí na reta final. Eu confesso que joguei muito quando era nessa fórmula antiga, na fórmula olímpica, né, que é o primeiro contra o oitavo. Como é o campeonato goiano hoje? O campeonato goiano hoje é nessa fórmula, do primeiro contra o oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto. Em 99 foi assim, e foi um baita de um campeonato aquele ano. O que mudava naquele ano é que só subiam os dois primeiros, e quando ficou os quatro primeiros colocados faziam um quadrangular, e aí subiam os dois primeiros. Então eu vejo que aquela forma, né, essa forma aumentaria um pouco o número de jogos, né, que a gente teria que ter mais 6 jogos além dos 38, então pularia para 44 jogos, aumentaria a questão do calendário aí, mas para mim daria para fazer, e eu gostava muito dessa fórmula, sabe? Porque você aumenta essa competitividade, você faz com que mais clubes estejam ali brigando o tempo todo até a reta final, porque aí tinha uma briga para classificar entre os 8 primeiros, tinha uma briga para fugir de rebaixamento, então aumentava essa briga no campeonato. Mas essa que foi aprovada ontem, e a gente não tem nada que reclamar, eu vejo assim, porque 3 times apenas ficaram contra essa fórmula, né? No caso, os 3 nordestinos lá, Fortaleza, Sport e Náutico. Então, sim, como a maioria, 17 clubes optaram por essa fórmula, não tem que ter choro lá depois no final. Quem terminar em terceiro e se não conseguiu acesso, quem terminar em quarto e não conseguiu acesso depois no mata-mata, não tem que chorar, porque foi uma escolha dos 17, então a maioria prevaleceu. Mas eu gostei, eu vejo que vamos ter um Campeonato Brasileiro da Série B muito competitivo, e a gente queria ver isso também da CBF, né? Dando espaço para os clubes decidirem e, acima de tudo, não deixar de ajudar, porque foi confirmado ontem a ajuda em relação a tudo aquilo que a gente discutiu essa semana em relação à logística. Então ficou legal, e eu acredito que teremos um grande Campeonato Brasileiro da Série B.